Ô Marcelo, então, vamos conversar sobre o Éramos em Bando, esse filme ensaio do Galpão, dirigido por você, Sim, pelo Pablo Lobato e pelo Vinícius Souza, né? Que teve 4 sim, sessões agora entre quinta e domingo passados, e vai ter mais 4 a partir de quinta-feira, dia 11 de junho, até o domingo, dia 14, né? Me isso. contasse, Marcelo, como é que surgiu essa ideia e como é que foi o desenvolvimento desse processo que resultou nesse filme que acabou sendo direcionado para o ambiente virtual, né? Formatado para o Sim, ambiente virtual. Me conta aí como é que foi essa história toda, em linhas gerais. sim. Bom, primeiro essa história nasceu porque eu estava dirigindo uma montagem do Galpão, né? Uma peça, eu e o Vinícius, a gente estava dirigindo uma peça com eles, baseada em poemas brasileiros contemporâneos. E a gente começou esse processo no ano passado, em outubro, a gente fez um experimento com eles. E aí, esse ano, a gente estava ensaiando desde janeiro e ia estrear no Festival de Curitiba, em abril, no dia 3 de abril. E aí a gente estava naquele ritmo, já estava em março, assim, naquele ritmo louco, assim, pré-estreia, faltavam uns 15 dias para estrear o trabalho. E quando veio a pandemia e a gente paralisou os ensaios. E aí, bom, primeiro a gente sentiu esse baque, assim, que é parar quando você está a 220 por hora, né, num trabalho de criação muito intenso, assim. E primeiro a gente teve esse baque, igual todo mundo, assim, ninguém sabia se ia ser 15 dias, 10 dias de paralisação, como é que ia ser. Aí a gente ficou um tempo parado, acho que a gente ficou por volta de um mês parado, eu acho, assim, quando a gente entendeu que, falou, bom, a gente tem que voltar a se encontrar e pensar o que a gente estava fazendo. Opa, Opa, minha bateria deu sinal que tá acabando aqui, peraí. Deixa eu plugar ele aqui. Pronto. Mas aí depois desse tempo que a gente parou, a gente falou, bom, acho que a gente tem que voltar e voltar a se encontrar pelo menos, assim, para tentar entender de que formas a gente pode continuar essa criação. E, e aí a gente começou a fazer esses encontros virtuais, igual esse aqui que a gente está fazendo. E aí, logo no começo desses encontros, onde a gente começava a discutir o que a gente ia fazer, se a gente ia retomar as coisas que a gente estava fazendo na sala de ensaios, a gente ia criar novas, se a gente ia conversar, o que a gente ia fazer. Logo nesse início eu saquei junto com o Vinícius e logo em seguida veio o Pablo também, o que eu saquei que tinha alguma coisa muito potente acontecendo ali. Que, de repente, não se tratava de construir uma peça de teatro, porque isso parecia que não ia ser possível naquele momento, né? E continua não sendo possível, mas que tinha alguma coisa potente acontecendo nos nossos encontros. Parecia que alguma coisa poética, alguma coisa afetuosa, alguma coisa histórica estava acontecendo ali. E aí a gente decidiu começar a gravar. Então foi assim que surgiu, assim, simples assim, tipo, é, uma potência localizou uma potência e falou, ó, vamos gravar e vamos ver o que isso aqui pode dar. e da ideia inicial vocês mantiveram ali o eixo que são os poetas contemporâneos, né? Sim, aí tem uma coisa de um procedimento que a gente criou que a gente optou por não contar para eles nesse começo que a gente estava fazendo um filme. Uhum. A gente a gente achou que a coisa mais valiosa, mais bonita desse processo era a transparência deles em relação ao dispositivo, assim. Era essa transparência mesmo, essa era essas imagens tinha uma pureza que é difícil você captar num filme, né? Uhum.
Então a gente não contou para eles que a gente estava gravando com a intenção de fazer um filme, e sim que a gente estava continuando os nossos processos de ensaio, de alguma forma. Mas claro que também eles né, assim, sacavam que a gente tinha intenções e estavam gravando, fazendo uma obra artística já, mas a gente não ficava explicando muito, sabe? Então, eu acho que um tanto do... E o outro procedimento era que eu e o Vinícius, a gente participava da reunião, gravava, e depois a gente enviava para o Pablo assistia a reunião na íntegra e a gente planejava junto o que a gente ia fazer no dia seguinte com eles. Então, essa direção, ela já foi... durante também esse processo, ela foi sendo pensada, sabe? Para a direção, para além da montagem, porque muitas pessoas têm perguntado da montagem. Então, acho que tem sim um trabalho de montagem pós, mas também teve um trabalho do que a gente queria provocá-los, assim, sabe? Entendo. E, assim, dá para perceber que existe ali meio que uma fronteira borrada entre o que é uma conversa mesmo, vamos continuar tocando o projeto, e o que tem de encenação, né? Existe uma atuação, né? Existe a presença do ator, de fato, assim, né? Sim, sim. E isso era nesse processo de, vamos manter os ensaios, gente. Então, ele tinha a pessoa e de alguma forma, a gente sentiu que uma das coisas mais potentes eram mesmo essas conversas, assim, eram eles, né? A pessoa deles, assim, essa intimidade, essa resistência deles de continuar trabalhando e querer continuar trabalhando, apesar de tudo, né? Isso foi uma coisa que para mim foi muito inspirador, assim, estar perto, sabe? Me deu muita força, assim, me instigou muito e segurou muito minha onda durante esse período, assim, porque realmente é muito massa ver eles querendo criar e continuar a criação, não importa a que custo, assim. Marcelo, eu imagino que o Éramos em Bando deve ter te absorvido bastante, assim, né? Você deve ter ficado bem por conta disso aí ao longo dos últimos meses. Mas, para além disso, o que você está fazendo, cara, assim, nesse período de isolamento? O que você tem de perspectiva também de fazer? Assim? Então, tô precisando encontrar um próximo projeto, assim, porque eu saquei que é bem difícil ficar sem um norte, sem uma coisa, assim. O Éramos em Bando vai continuar, com certeza. A gente quer que tenha muitos desdobramentos a partir dele, assim. A gente está começando as conversas do que poderia ser isso, o que poderia ser a continuação desse projeto, e a gente ainda não sabe, ainda não decidiu nada, não conversou, mas a gente tem desejos, assim, do tipo, talvez seja continuar o trabalho e fazer um longa, talvez seja fazer outros trabalhos audiovisuais nesse sentido. Para além disso, a peça O Quer Ver Escuta, que era a peça que a gente estava fazendo, eu gostaria de continuar pensando e trabalhando nela, porque uma hora a gente espera que isso vai passar e o teatro vai voltar a ser possível. Então, uma tarefa que eu tenho me colocado é assim, cara, não esquece disso, assim, não, tipo, isso não acabou, porque tipo, isso é um projeto muito antigo meu, assim, esse trabalho com os poemas brasileiros, de poetas vivos, é uma pesquisa que eu tenho faz 3 anos. Né, eu fiz um solo a partir de um poema do Carlito Azevedo e desde então eu sigo, é uma tarefa diária que eu tenho, leitura de poesia brasileira e eu, enfim, continuo nessa pesquisa. Então, tanto para a peça, pensando que a peça uma hora vai voltar e eu tenho que estar pronto, preparado, e quanto para a minha vida, assim, também. Isso virou meio
uma coisa que eu faço, assim. Então, uma das atividades diárias que eu tenho é essa, leitura de poesia. Às vezes eu gravo coisas, gravo áudios, envio para amigos, leio muitas coisas. Aí, por causa disso também, um monte de gente começou a me mandar coisas, inéditos, textos, poemas, e aí também leio e tenho uma conversa assim com algumas pessoas que escrevem. E é isso, assim. Mas agora, agora que o filme estreou, eu tenho uma semana, né? Quer dizer, uma semana não, né? Foi só esse final de semana aí. Mas eu já tô assim, cara, e aí, né? O que eu vou fazer? Pra onde agora? Vou pra onde? Eu tô meio assim, uau, fico aqui pegando os livros, pensando, nossa, qual que vai ser? Por onde que vai ser, assim? A gente precisa sempre arrumar uma onda, né? Pra estar pensando. Mas eu não sei, eu tenho também, esse final de semana, eu tava antes, engraçado, eu não tô na onda, o trabalho tava me tomando muito, porque também eu tenho uma filha pequena e fora o trabalho, eu fico com ela, assim, não sobra muito tempo. Então, tipo, eu não consegui entrar numa de assistir muita coisa que está sendo produzida, assistir filme, não tô sentindo esse tempo, assim, nem essa abertura. Mas eu senti que agora, que depois que o filme estreou, eu consegui ver umas coisas, assim, eu vi o baile do Ganjamin. O Ganjamin tá fazendo um baile. Esse final de semana ele fez, acho que todo dia, cara, de sexta a domingo, eu acho. E eu achei muito massa, cara. Foi engraçado. Teve uma noite aqui, acho que sábado, que eu fiquei animadaço, assim, o cara discotecando ali na casa dele e eu com fone Balada aqui em em casa, casa, tipo, balada, cara, com a lua bonita, tipo assim, sozinho, de fone, tipo, me diverti. Comecei a pensar o quão louco é isso, esses tempos, né? Estranho, mas também bom que existe isso, né? É verdade. Marcelo, bom demais, cara. O papo foi ótimo. Vale. Contigo. Valeu aí pela participação, pela disposição de participar. Ô, Obrigadão. cara, eu que agradeço. Obrigado. Tamo aí.